Vamos organizar. Antes de a gente começar a falar de ação e tal, cara, eu quero começar a investir em renda variável. Qual que é a melhor forma para um investidor que nunca investiu antes, ou alguém que quer investir com muita segurança, começar a botar o pezinho em renda variável para vocês? Qual que é a melhor forma? Eu acho que até brincando com o lance do Lucão, Uhum. porque que ele sempre acerta o pico, tem Isso. Pode se apoiar em mim, eu sou a muleta do episódio. a Fintuit americana tem um estrategista lá de um banco, né? Que eles falam, eles criaram o ETF inverso, que é tudo que o cara recomenda publicamente, eles vão lá e colocam um Caraca. vendido daquilo. Esse é o Se o ETF tá Audacioso. perfumando bem, esse cara tem que ir embora desse Não, banco. esse cara, o ETF tá muito bem, né? Então, por isso que esse perfil tá crescendo cada vez mais. Então, até para introduzir o assunto, acho que a maneira mais fácil das pessoas começarem a investir em renda variável, ou seja, em ações, reduzindo todo esse risco aí, utilizando diversificação, é através do ETF, que é um fundo passivo que não fica fazendo discernimento entre, eu acho que essa ação vai subir, eu acho que aquela vai cair, não. Pega ali as ações mais negociadas no Brasil, por exemplo, do Ibovespa, com R$100 ali, eu compro um pedacinho de cada uma dessas ações. Então, esse, na minha opinião, é um jeito de você já começar a dar um primeiro pezinho ali na renda variável, de maneira diversificada, sem correr risco de concentração, ou de apostando no cenário XYZ, de um analista tal, ou de um influencer tal. Eu acho que essa é a maneira mais segura de você começar e dar os primeiros passos. Que ETF, hein? Cara, eu acho que se você quiser ir falando de ações brasileiras, é ETF de Ibovespa. A Ibovespa é o principal índice de ações aqui do Brasil. Tipo um BOVA11. O BOVA assim. 11, exato. Você vai no BOVA 11, você com R$100, você compra um pouquinho de cada ação aí mais negociada no mercado brasileiro. Uma coisa também interessante é porque às vezes você está no momento que você quer comprar empresas menores, né? E às vezes você está com receio de escolher justamente uma empresa menor que pode trazer algum risco. Você pode comprar um ETF de empresas menores também, né? Um Small 11, alguma coisa assim, né? Perfeito. Então, né? assim, o ETF é uma forma muito inteligente de você começar a se expor, porque você consegue começar a sentir um pouco da adrenalina da renda variável, só que sem a responsabilidade de escolher a melhor ação dentre um universo de possibilidades, né? E o ETF, ele vai ser basicamente um pacote de ações, né? Então, junta-se dinheiro de investidores, aí você tem um gestor, o gestor, ele simplesmente copia algum índice, como o Ibovespa, ele compra lá mais ou menos 70 ações diferentes. E aí a gente começa agora a negociar o BOVA11 como se fosse uma ação. Então eu vou ter um retorno passivo, né? Então eu não vou ganhar do índice Bovespa, mas eu vou sempre replicar essa rentabilidade. Então para quem não tem tempo, ou para quem não quer de fato se aprofundar no investimento, eu até acho que essa é a melhor coisa a se fazer. Porque para pensar, né? Vamos supor que você, com muito estudo, com muita coragem, com muitas horas, você conseguir escolher algumas ações que rendam um pouco mais do que o Ibovespa. Aí você vai ganhar, por exemplo, 1% a mais por ano. Não valeu o esforço. Cara, qual é o custo de você ter 1% a mais de rentabilidade? Porque a sua hora tem um preço, né? Então, se você trabalha e você vai ter que, além do seu trabalho, trabalhar, entre aspas, mais 20 horas por mês para estudar e escolher bons ativos, talvez faria muito mais sentido você não investir essas 20 horas para escolher bons ativos e você usasse para trabalhar, ganhar mais dinheiro e investir de forma passiva, né? Então o ETF, ele funciona tanto para ações quanto para fundos imobiliários, né? Para uma série de coisas. E o ETF é uma boa forma de a gente começar. Você acha que o cara investir 20 horas por mês, ele já tá bem forrado de... Eu acho que não. Eu acho que sim, mas depois de alguns meses ou anos. Entendi. Né? Porque no começo, imagina, né? Você um monte de sigla, um monte de gráfico. Pensa um jogo competitivo aí, cara. Aliás, pensa no League of Legends, a minha história no League of Legends. Tá bom. Cara, eu joguei, acho que meses, só pra você chegar no nível 30. Que é o nível onde você está apto para jogar partidas ranqueadas. Eu joguei 6 partidas e até hoje eu não sei conversar sobre. Isso dá, tipo, sei lá, 6 horas de jogo. Eu não sei conversar sobre. Eu entendi como que acontece. Eu não sei conversar sobre. Aí depois que você está apto a jogar partidas ranqueadas, eu joguei meses pra poder sair do prata, sair e chegar no ouro e etc. Então assim, você tem muito tempo até você chegar na base. Pra aí sim você começar a gerar alfa. Porque essas 20 horas que você tá estudando hoje, você tá competindo com gente que tá há 50 anos investindo e não só tem muito mais experiência, como tem mais acesso, como paga muito mais dinheiro para ter melhores ferramentas, né? E viu muito mais que você. Então, assim, até você começar a ser competitivo, vai demorar, cara. Olha, até gostei do seu exemplo pelo seguinte, né?
Eu vi esse estudo. Obrigado pelo. Até gostei desse exemplo. Obrigado Olha, até pelo. que foi Apesar legal. de tudo, eu achei um exemplo Me bom. impressionou, de 0 a 10, 2. Não, é pelo seguinte, ó. É porque você falou do League of Legends aí, do jogo, né? E a gente discute muito sobre livro. Você fala, pô, você tem que escrever um livro, tudo. Você até já deu o título pro meu livro. Mano, E eu combinamos que vai lançar. discordei do título. Porque eu pensei o seguinte. até discordei do título. Você falou, poxa, o cara ele investe mais, ele joga mais, não sei o que, era tudo mais do que você. E eu vejo que, para investimento, o investidor pessoa física é esse cara onde os outros são todos mais. O investidor pessoa física é o cara que tem menos informação, ele tem menos velocidade, ele é menos, inclusive, inteligente para mercado financeiro. É verdade. Não é porque você não é inteligente em casa, é porque, por exemplo, tem um cara que é neurocirurgião e vai querer investir nas horas vagas. Ele não vai ter uma performance tão boa quanto o cara que é um gestor de fundo, que tem 50 bi sob gestão e consegue pagar 40 cabeças inteligentíssimas, né? De maneira régia. O cara recebe igual um rei para trabalhar para ele. Então, provavelmente, esse cara vai tomar decisões melhores no mercado financeiro do que um neurocirurgião, por mais inteligente que ele seja. Então, eu até pensei em chamar o livro de... Eu posso falar o nome? Acho que não vão roubar o Cara, título. melhor não. Melhor não. Mas, enfim. O que eu diria Mano, é o não, seguinte... você não tá negando aquele nome lá. Não, Aquele eu nome lanço um nosso. outro, então, Isso, com não, outro aquele nome. Anota. O legal Esse é que- livro vai ser o livro mais vendido de todos. Vamos ver. Os dois caras, eles sabem que não pode falar o nome, aí fica atiçando aquele nome, mas não vai poder falar o Não, mas vai nome. ser o livro mais vendido do Brasil. Não tem como com aquele título. Quando não que, tem como. quando que vai lançar? Depois que eu escrever. Essa é a dificuldade. Pô, legal. Essa é a dificuldade. Pensei já que ia tá lançar pronto. antes, ó. Até gostei Não, disso. eu posso fazer um lançamento de semente de livro aqui, ó. Tá lançado, quando eu escrever, você recebe em casa. Podia ser uma boa ideia. Mas, aproveitando o estudo que o Gui citou, eu vi esse estudo que ele fez, eu achei bem interessante, pelo seguinte, eu adoro ETF, lá fora. Nos Estados Unidos, eu tô investindo só via ETF. Eu acho que é uma forma muito barata, porque a taxa lá fora é 0,0 alguma coisa, para você diversificar em 500 ativos, sendo que você pega os 500 ativos do S&P, que é o principal índice americano, você vai ter que os 10 maiores são 25% do índice. E aí você pensa em alguém que vai começar a comprar empresas lá fora, o cara pensa em Apple, pensa em Google, pensa em Tesla, pensa em Meta, né? Todas essas empresas estão nesse ETF com um peso bom, eu acho. Já aqui no Brasil, o estudo do Gui eu achei interessante pelo seguinte, ele mostrou, olha, você compra a melhor ação, tem um retorno foda para muita volatilidade. Você compra as 5 melhores, o retorno é muito bom para menos volatilidade. Você compra as 10, cai um pouquinho o retorno, mas a volatilidade cai. Você compra 70, a volatilidade quase não cai e o retorno cai pra caramba. Porque você está montando uma carteira com um monte de empresa mais ou menos. E aí, não tô falando para você começar sozinho, se é iniciante. Você pode começar a diversificar aos poucos, mas no Brasil, entre um ETF ou um fundo de um bom gestor, e há vários que dão a surra no Ibovespa, eu preferiria, e vai ser a mesma coisa, só que ao invés de comprar a cota do ETF em bolsa, e até mais simples para o iniciante, você vai lá e compra um bom gestor. Você dá o dinheiro na mão do cara, deixando bem claro que isso não quer dizer simplesmente que agora acabou minha tarefa, porque tem gente, isso aí tá bem exemplificado pelo que aconteceu com o fundo do Peter Lynch lá fora, né? Vou citar aqui depois, que mesmo escolhendo um baita de um gestor, que em 10 anos poderia transformar 10 mil reais em 200 mil reais, tem gente que consegue perder dinheiro em fundo assim. Porque o mais importante também para o investidor não é só comprar bons ativos, né? É aguentar a volatilidade daquilo para esperar o resultado no longo prazo. Eu citei o Peter Lynch aqui, era um gestor americano que ele conseguiu uma façanha. De 1977 a 1990, em 13 anos, ele teria transformado 100 mil dólares em quase 3 milhões. Era 2, alguma coisa, 2,8 milhões de dólares, se eu não me engano. Era uma rentabilidade de 29,2% ao ano, na média, que ele conseguiu. E o mais interessante, né? A maior parte das pessoas que investiram com o Peter Lynch não ganharam dinheiro, elas perderam. Porque elas entravam igual o Lucão entrou em Saraiva, no topo. E aí, quando caía, vendia. Então, o cara fazia a mesma coisa que o investidor pessoa física faz em bolsa, que é comprar na alta e vender na baixa, no fundo. Então, mesmo quando você delega, seja através de um ETF passivo ou seja através de um fundo ativo, você ainda é o cara que tem que estar atrás pensando, não vou tirar o dinheiro e agora que está caindo eu vou botar mais porque confio em quem está investindo e a confiança é muito importante, ou agora que subiu muito eu vou tirar um pouquinho porque quero usar para outras coisas ou diversificar mais minha carteira em outros ativos. Perfeito. Até assim, eu gosto muito de investir sob a filosofia da Arca, né? Então, já que a gente está indo do investimento mais acessível para algo mais complexo, e a gente falou que talvez o mais acessível para um iniciante seja um ETF,
porque você não precisa do trabalho de escolher o melhor ativo, você compra pacotes, né? A Arca é basicamente você dividir o seu patrimônio em 4 partes, né? Em ações e negócios, em real estate, em renda fixa, né? Em caixa, em ativos internacionais. Então, olha só, você consegue montar a sua Arca, eu respondi uma caixinha nos stories ontem, com mais ou menos R$ 430. É muito acessível. Que beleza. Então você pode comprar um ETF de ações no Brasil, por exemplo, um BOVA11, que hoje deve estar mais ou menos uns R$ 110 para você investir. Você compra 70 ações com R$ 110. Você consegue comprar um fundo imobiliário, né, um fundo de fundos, ali com algo menos do que R$ 100, tipo um BCFF11 ou algum outro fundo de fundos. Renda fixa, você pode colocar no Tesouro Selic a partir de R$ 30, então você já tem um investimento extremamente seguro. E você pode comprar 500 ações dos Estados Unidos, né, basicamente comprando um ETF de S&P 500, simplesmente comprando o IVVB11. Então, se você só fizer isso, você já tem uma carteira extremamente diversificada com R$ 400. E se você não fizer nada, você pode apostar que você vai estar entre as melhores rentabilidades no longo prazo se você fizer poucas movimentações, porque você vai ter pouco efeito de imposto, pouco efeito de custo, não vai fazer a maioria das cagadas que as pessoas fazem por descontrole emocional ou falta de conhecimento, tá? De uma forma muito acessível. Só que isso daqui a gente chama de investimento passivo. Se você quer gerar alfa, ou seja, você quer ganhar da média, aí você já tem que pensar diferente. Você precisa pensar em fazer escolhas melhores do que a média, tá? E aí você precisa começar a pensar de uma forma ativa, tá? E aí tem 2 formas. Aí você pode ir para um caminho de escolher bons gestores que vão fazer uma gestão muito boa do seu capital, ou você pode escolher boas ações.